Eu finalmente decidi rever o filme Prey 3 anos após seu lançamento. Esse filme lançado em 2022 faz parte de uma das minhas franquias favoritas. Então, claro que eu queria ver um filme que fosse bom. E após o filme de 2018, que quase matou a franquia, não deveria ser algo difícil de fazer. Eu assisti a esse filme apenas uma vez, quando foi lançado em 2022, e foi praticamente o que eu esperava. Não era a direção que eu queria para a franquia. Sendo um grande fã de Predador e essa sendo a franquia que mais importa, eu achei que eles poderiam ter criado algo melhor. Mas teve alguns momentos legais, com o Predador selvagem dando uma surra nos inimigos, e essa foi praticamente pra mim a única coisa boa do filme, e o resto, bem, agora pareceu ainda pior do que na primeira vez que eu assisti. As sequências de ação parecem ser muito curtas em comparação com o resto dos eventos. Eu não sei quanto a outras pessoas, mas geralmente eu tendo a ver mais os pontos negativos de um filme quanto mais eu assisto ele. E uma das razões que eu considero os filmes originais tão bons é que, por mais que eu continue reassistindo eles, eu ainda continuo achando eles ótimos. Enquanto que nos últimos filmes lançados, parece que cada vez que eu assisto, eu começo a ver como que eles fracassam em diversos aspectos. Então, na primeira vez que eu assisto um filme, já que é algo novo que eu nunca vi antes, né, você tem toda aquela empolgação, especialmente quando é numa franquia que você gosta de ver qualquer tipo de novidade. E você acaba curtindo mais por causa disso. Mas depois de reassistir várias vezes, tipo, toda essa novidade já acabou. Então você consegue ter, assim, uma avaliação melhor do filme. Prey foi comercializado como uma reinvenção ousada da franquia Predador. Uma tentativa de retornar à tensão de sobrevivência minimalista que tornou o clássico de 1987 icônico. Apesar do entusiasmo gerado em seu lançamento, uma análise mais profunda revela que o filme acaba deixando a desejar em várias áreas fundamentais. Sua simples narrativa se torna previsível, o desenvolvimento dos personagens parece superficial, e suas tentativas de uma profundidade temática muitas vezes resultam em momentos forçados ou injustificados. Longe de revitalizar a franquia, Prey expõe os riscos de se apoiar na nostalgia e no estilo em vez de uma base narrativa sólida. No centro de Prey está Naru, uma jovem camante determinada a provar que é uma caçadora habilidosa. Embora essa premissa ofereça potencial para um arco emocionalmente rico, o filme falha em lhe conferir a profundidade necessária. Grande parte do desenvolvimento de Naru é transmitido por meio de diálogos indiretos ou cenas repetitivas enfatizando o mesmo ponto. Ninguém acredita em suas habilidades. Em vez de mostrar seu crescimento organicamente, a história se baseia em um modelo previsível de empoderamento. Ela age com arrogância e pensa que sabe mais que os outros, apesar de não ter experiência. Eles meio que põem isso como assim, é porque ela é uma mulher. Não, é mais porque ela não tem experiência mesmo. O irmão dela é mais experiente, ele é um personagem melhor. Ela simplesmente é arrogante, não é, sabe, uma personagem cativante que faz você ter vontade de torcer por ela. A transformação em uma exterminadora de predadores parece forçada. O filme espera que o público aceite que ao longo do filme ela desenvolva habilidades de combate quase equivalentes às de um guerreiro alienígena tecnologicamente superior, simplesmente por meio de observações rápidas durante a batalha. Suas vitórias parecem menos triunfos de estratégia ou habilidade e mais conveniências inseridas para forçar a narrativa em direção à sua conclusão. Outros personagens apenas estão ali para fazer Naru parecer melhor em comparação, na maioria das vezes agindo apenas como idiotas na tentativa de fazer com que o público torce por ela. A própria criatura Predador, um dos maiores antagonistas de ficção científica do cinema, também sofre com uma representação inconsistente. Os filmes originais enfatizam sua inteligência, paciência e método de caça pautado pela honra. Prey reescreve essas características de uma forma que diminui a ameaça da criatura. O Predador se comporta menos como um astuto caçador intergaláctico, mas como um bruto imprudente que se lança cegamente no combate. Em vez de perseguir a presa com precisão tática, ele mata indiscriminadamente, muitas vezes se expondo desnecessariamente. Essa mudança pode ter tido a intenção de mostrar uma versão anterior e menos avançada da espécie, mas a execução despoja a criatura de seu mistério e brilhantismo estratégico. O Predador parece uma versão inferior de si mesmo, não um adversário aterrorizante, mas um recurso narrativo destinado a validar a jornada da protagonista. No entanto, eu vou admitir que as cenas com o Farrell aprendendo sobre caçar na terra, matando animais e posteriormente humanos foram ótimas, especialmente a luta com o urso. E me fez questionar, sendo que ele é capaz de dilacerar um urso com suas próprias mãos, como que ele não está fazendo a mesma coisa com Naru em um segundo? Ele deveria ser capaz de matar Naru com um soco. É simplesmente ridículo como um predador desse porte teve dificuldades com uma garotinha pulando em cima dele. Se Naru fosse removido, o filme melhoraria. Teríamos um predador que, apesar de não ser do tipo clássico, luta bem, tem boas cenas de ação. Seria como Badlands, um filme focado em acompanhar o predador. E quem sabe é por isso que eles fizeram o último filme, o predador sendo o protagonista. Eles devem ter percebido que seria mais interessante. Em vez disso, apesar do Farrell aparecer tão bom nessas sequências de ação,
Torna-se ainda mais inacreditável como Naru consegue derrotá-lo com sua proteção narrativa exagerada. Visualmente, Prey é atraente, mas seu ritmo sofre com longos trechos onde pouca coisa acontece, momentos de tensão frequentemente falham devido à previsibilidade da narrativa. A narrativa repete os mesmos clichês. Naru duvida de si mesma, os outros duvidam dela, ela observa o predador de longe, descobre pequenas fraquezas. No clímax, o filme carece do suspense e do terror crescente que deveriam definir uma história do predador. Até mesmo o confronto final, que deveria ser o ápice emocional e dramático do filme, é terrível. As armadilhas são previsíveis, a coreografia carece da brutalidade e ingenuidade que os fãs esperam das batalhas climáticas da franquia. O Predador se mata de uma forma estúpida. Eu sei que o design do rosto do Predador é tão ruim que ele parece que é retardado, mas ele simplesmente esqueceu de como sua própria arma funcionava. O filme tenta incorporar temas de empoderamento, tradição e sobrevivência, mas frequentemente de maneira forçada. Cenas simbólicas como Naru observando animais, caçando ou estudando o comportamento do predador parecem inseridas puramente para sublinhar seus temas, não porque se encaixam naturalmente na história. Em vez de mesclar tema e enredo, o filme destaca suas mensagens de forma tão explícita que interrompe a imersão. Além disso, o desejo de reformular a franquia através de uma lente moral moderna às vezes entra em conflito com o tom cru e primitivo que definia os filmes anteriores do Predador. A narrativa oscila entre ser um filme de sobrevivência focado nos personagens e uma história simbólica de amadurecimento sem conseguir se firmar em nenhum dos dois. Embora Prey receba muitos elogios por sua cinematografia e tentativas de representação cultural, que não são realmente o foco da franquia, alguns pontos fortes não compensam totalmente por suas fraquezas narrativas. O filme parece autêntico, mas a história que se desenrola dentro deles parece muitas vezes superficial. A dependência de clichês modernos de uma estrutura previsível impede que o filme alcance a atemporalidade ou o impacto visceral do Predador original. Para finalizar, Prey é um filme visualmente competente, envolto em uma narrativa decepcionante. Em vez de revitalizar a franquia, ele destaca a dificuldade em recapturar a tensão, o ritmo e a química entre os personagens que fizeram do filme de 1987 um clássico. O Predador pode funcionar com Prey pode funcionar como uma experiência de ação superficial, mas como uma adição significativa à saga Predador, deixa muito a desejar.